Salmos 105. Salmo 105 nós vamos estudar hoje. As maravilhosas obras do Senhor a favor de Israel. Israel, né? Israel. Israel representa a igreja nos dias atuais. Amém? Representa a igreja. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade, por esse dia, por termos despertado, papai, pelo Senhor ter nos fortalecido, nos dado ânimo novamente para mais um dia na tua presença, pai. Que eu oro para que o Senhor venha também fortalecer os meus irmãos, papai. Venha também liberar do teu amor para eles, da tua presença no dia de hoje. Que o Senhor seja o nosso guiar, papai, em o nome de Jesus, pai, em o nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu pegar uma aguinha. Uma aguinha aqui. Salmo 105 hoje. Glória a Deus. Salmo 105. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Então, só no primeiro versículo já dá várias direções, né? A gente deve invocar o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor. Não só invocar, mas fazê-lo conhecido. Falar dele, né? Falar a respeito dele. Entre os povos, os seus feitos. Fazer conhecido os feitos do Senhor. Os feitos que estão escritos nos livros, né? Que estão na Bíblia, né? São os feitos do Senhor. E mais, se o Senhor... Oi, Marlene, bom dia. Se o Senhor fez algo por você, também tornar conhecido os feitos do Senhor. Salmo 105. Cantai, versículo 2. Cantai-lhe salmos. Outra direção. Fernando, bom dia. Deus te abençoe. Cantai, Salmo 105, versículo 2. Cantai-lhe salmos. Outra direção. Narrai todas as suas maravilhas. Olha só. Deus abençoe. Bom dia. Versículo 3, Salmo 105, versículo 3, gloriai-vos no seu santo nome. O santo nome do Senhor nos dá glória. E aí fala assim, ó, alegre-se o coração. Aí alguém pode falar assim, não, mas o Senhor não divide a sua glória com ninguém, sabe? Vocês já ouviram isso? Pois é, mas... a palavra fala que Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo. Então, quando nós nos tornamos igreja, nós nos tornamos parte de Deus. Então, essa glória do corpo de Deus vem sobre nós também. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração de qualquer pessoa? Não, dos que buscam o Senhor. Buscar o Senhor alegra o coração. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder. Olha só que interessante essa direção aqui, ó. Muita gente busca o Senhor, muita gente busca o favor do Senhor. Muita gente busca até a questão de ser próspero no Senhor. Só que nós buscamos também o poder do Senhor. O que é o poder do Senhor? Poder que cura enfermos, ressuscita mortos. O poder que multiplica pães. Esse é o poder do Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. E tudo está na presença do Senhor. Tudo está na presença do Senhor. Tem um irmão que uma vez contou que ele estava com um problema
numa máquina lá no trabalho dele, e ele já tinha tentado de tudo, aí de repente ele lembrou do Senhor, pegou um óleo de máquina mesmo, e ungiu a máquina e orou, e a máquina voltou a funcionar. Porque às vezes a gente pensa que o Senhor age só sobre pessoas, mas age sobre os animais, sobre as máquinas. O Senhor pode agir em todo o tempo, né? Eu já orei pela. Uma vez estava com um barulho doido aqui no portão. Eu orei também e melhorou. Vazamento ali, você não encontra. Você tem que buscar no Senhor todas as situações. O Senhor é capaz de agir. Eu vi Ele agindo já também em muitas coisas que nos envolvem. Buscai o Senhor e o seu poder. Existe poder em declarar, poder que vem do Senhor. Amém? Vamos também estar abertos para buscar o poder do Senhor. E olha o que fala mais quando fala que a gente deve buscar o Senhor e o seu poder. O versículo continua assim, ó: buscai perpetuamente. E aqui quando a gente olha no dicionário, está assim, ó, estou olhando no computador aqui, ó. Advérbio de maneira perpétua, incessante, constante, cuja duração é eterna, sempre. Porque às vezes a gente pensa em perpétuo como algo daqui, né? Algo que não vai terminar. Só que eu gostei dessa definição do dicionário de ser constante. Então aqui, ó, buscai o Senhor e o seu poder, buscai constantemente a sua presença. Constantemente, em tudo que você está fazendo, buscai constantemente a presença do Senhor. Amém? Versículo 5, Salmo 105, 5. Lembrai-vos das maravilhas que fez. Lembrai-vos das maravilhas que o Senhor fez. Em vez de lembrar de questões difíceis, de problemas, de situações, lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios, dos seus juízos, de seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, e vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Olha só. Agora foi forte. Quando Zaqueu, né, encontrou com Jesus, o Jesus encontrou Zaqueu e chamou, e Jesus se autoconvidou para ir, para ficar na casa de Zaqueu, que era desprezado pelo povo, porque ele era um cobrador de impostos, né? Era como se fosse um traidor de Israel. E Zaqueu recebeu Jesus em casa, se arrependeu e declarou que iria devolver 4 vezes mais aqueles a quem ele havia, se porventura ele havia defraudado, ele iria devolver 4 vezes mais. Sabe qual foi a frase de Jesus logo depois que Zaqueu o recebeu e se arrependeu? 2 coisas aconteceram. Recebeu Jesus e se arrependeu. E se arrependeu de algo que ele havia defraudado. A frase que Jesus, logo depois que aconteceu isso com Zaqueu, a frase de Jesus foi assim, falando que estava salvo ele e a casa dele, e que ele tinha se tornado, aqui também tem um filho de Abraão. Então, quando você recebe a Cristo, você se arrepende, você se torna parte da descendência de Abraão, aquela descendência prometida. Então, aqui, Salmo 101, versículo 6, vós, descendentes de Abraão. Então, eu e você somos descendentes de Abraão também. Vós, descendentes de Abraão, seu servo. Vós, filho de Jacó,
seus escolhidos. Jacó foi escolhido. E Jesus fala assim: não vos escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros. Então, é o Senhor que nos escolhe. Então, e essa palavra é para nós. Salmo 105, 7. Ele é o Senhor, nosso Deus, e seus juízos permeiam toda a terra. Toda a terra. Não existe uma parte da terra e outra. Não, toda a terra. Lembra-se perpetuamente, constantemente, como a gente viu no dicionário, lembra-se perpetuamente, constantemente, da sua aliança. O Senhor fez uma aliança. Falou assim, quando vocês verem no céu um arco, que a gente chama hoje de arco-íris, mas era o arco da aliança originalmente. Quando vocês verem o arco da aliança, se lembrem da aliança que eu fiz com Abraão, que seriam abençoadas todas as famílias da terra. Essa foi a aliança. E o juramento que fez a Isaac. Deus também fez o juramento a Isaac, falando assim, lembra do juramento que eu fiz para Abraão? Repetiu, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, constante. Aliança perpétua não é só algo que vai durar para sempre, mas é algo que é constante, constante nas nossas vidas. Essa aliança no Senhor é algo constante em nós, dizendo, dar-te-ei a terra de Canaã, como quinhão da vossa herança. Dar-te-ei a terra prometida. Então eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela. Está contando a história do povo hebreu. Andavam de nação em nação, de reino para reino, e ninguém permitiu que os oprimisse. Antes, por amor a eles, rendeu a reis, dizendo, não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Isso aqui se refere a uma conexão com uma história que Abraão chegou num reino e ele, com medo lá do rei ou com alguma situação lá de temor, ele não disse que Sara era a esposa dele, falou que era irmã, que não era mentira, porque ela era, se eu não me engano, meia irmã dele. E só que aí o rei tomou Sara, porque Sara era muito bela, né? Mas o Senhor não permitiu que ele tocasse Sara, e o Senhor apareceu em sonho para esse rei e explicou a situação para esse rei e mandou devolver Sara, né? Então, tudo bem, Rosângela? Então, foi top, assim, saiba que o Senhor, ele nos protege, ele não permite que os seus ungidos sejam tocados, nem maltratados, os seus profetas. Amém? Seja ungido, seja um profeta do Senhor. Amém? Versículo 16, Salmo 105, versículo 16. Fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Diante deles enviou um homem, José, vendido como escravo. José era uma mente brilhante, sabe? Filho de Jacó, cujos pés apertaram com grilhões. José chegou a ser preso, né? Virou escravo, a quem puseram em ferros, né? Colocaram ele preso, até cumprir-se a profecia a respeito dele. Sabe que para todos nós existe um destino, uma profecia, né? Então, até cumprir-se a profecia a respeito dele, ele ficou preso. E
tê-lo provado a palavra do Senhor. Nós somos provados para sermos aprovados. Nós não somos provados para cairmos em tentação. Nós somos provados para sermos aprovados. Amém? Declaro isso sobre nós. Versículo 20. O rei mandou soltá-lo. Quando ele foi aprovado, o rei mandou soltá-lo. Foi uma interpretação de sonhos, né? O potentado dos povos o pôs em liberdade. O rei o pôs em liberdade. Constituiu o Senhor de sua casa e mordomo de tudo que possuía. José virou governador do Egito, da nação mais poderosa da época. Para a seu talante sujeitar os seus príncipes e os seus anciãos, ensinar a sabedoria. E José, que era um escravo, que era um presidiário, se tornou governador da nação mais rica e mais poderosa da época, para, com aqueles talentos que ele tinha, sujeitar os príncipes e ensinar sabedoria aos anciãos daquela grande nação da época, poderosa nação da época. Vê como que Deus faz, pega lá aquele que está preso, coloca ele acima dos anciãos, acima dos príncipes, acima de tudo. Show de glória, quem quer? 23, então, Israel, pode entender a igreja, entrou no Egito. O Egito não era o lugar de Israel. A terra prometida de Israel não era o Egito, era Canaã. E Jacó peregrinou na terra de Cã. Então José, num determinado momento, foi lá buscar Jacó, o pai dele, que estava passando fome e necessidade, na terra de Sem, porque Canaã é uma terra de Sem. Quem que é Sem? Sem era um dos filhos, né, aqui faz parte dos patriarcas, ó, os filhos de Noé. Então tem a terra de Sem e tem a terra de Cã. Eram os filhos de Noé. Existia Cã, Sem e tinha um outro filho também. Mas aconteceu, é Jafé, se eu não me engano, aqui, ó, pelo que eu estou lendo aqui. E aconteceu um fato lá que o Cã, ele desonrou Noé, né? Quando Noé se embriagou, ele desonrou Noé. E Sem e Jafé, né, colocaram um manto sobre Noé para que Noé não ficasse nu, né? E aí Cã foi amaldiçoado, Noé amaldiçoou e falou que que os descendentes de Sem iam dominar sobre as descendentes de Cã, né? Os descendentes de Sem são o povo hebreu, né? Então, mas o que aconteceu nessa época? O José mandou buscar Jacó, que já estava velho, mas estavam passando fome lá, e eles foram habitar na terra de Cã, porque o Egito não era a terra que eles deveriam, não era a terra prometida, era a terra de Cã, né, que seria dominada, segundo havia profetizado Noé, né? A gente pode ler aí em Gênesis, né? Essa história aí está em Gênesis. Onde é que eu estava aqui? Fez fome, José foi vendido, constitui o rei. Então Israel, versículo 23, então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. Ele foi parar lá na terra de Cã, em Gozém, uma terra que é no delta do Nilo, né? Que é bem assim fértil, né? Foi para a melhor terra, né, do Egito.
Deus fez sobremodo fecundo a seu povo e o tornou mais forte do que os seus opressores. Olha só, faz até hoje isso. Mudou-lhes o coração para que odiassem o seu povo. Mudou o coração lá do Egito, né? E usassem de astúcia para com seus servos. Porque o Senhor queria que o povo voltasse, né, para a terra prometida. E lhes enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem acolhera, por meio dos quais fez entre eles os seus sinais e maravilhas na terra de Cã. O Senhor fez as pragas, né, no Egito, na terra de Cã. Enviou trevas e tudo escureceu. E Moisés e Arão não foram rebeldes à sua palavra. Um exemplo, né? Moisés e Arão. Transformou-lhes as águas em sangue. Aí as maravilhas do Senhor, né? O poder do Senhor. O poder que lá no início fala que nós devemos buscar também. Buscai o Senhor e o seu poder. Aí nós vamos ver demonstrações de poder. Transformou-lhes as águas em sangue, e assim lhes fez morrer os peixes. Versículo 30. A sua terra produziu rãs em abundância, até nos aposentos dos reis, né? Infestação de rãs. 31. Ele falou e vieram nuvens de moscas e piolhos em todo o seu país. Por chuva deu-lhe saraiva e fogo chamejante. Saraiva e fogo chamejante na sua terra, né, que destruiu assim as plantações. Devastou-lhes os vinhedos e os figueirais, e lhes quebrou as árvores dos seus limites. Destruiu, foi a demonstração de poder de Deus. Ele falou e vieram gafanhotos e saltões sem conta. E versículo 35, os quais devoraram toda a erva do país e comeram o fruto dos seus campos. Os gafanhotos terminaram de acabar com tudo. Versículo 36, isso tudo é demonstração de poder de Deus. Também feriu, e cada praga dessa é relacionada para desmistificar um Deus que eles acreditavam em vários deuses lá, né? Então Deus foi fazendo propositalmente para desmistificar, né, vários deuses que eles acreditavam. 36, também feriu de morte a todos os primogênitos da sua terra, as primícias do seu vigor. Os primeiros filhos morreram, os filhos do Egito, né? Pela teimosia lá de Faraó, né? Foi a Páscoa, né? Que o povo de Israel colocou o sangue, né, do cordeiro nos umbrais, e o espírito de morte passou por essas casas que tinham o sangue, né? E os primogênitos deles, dos egípcios que não tinham colocado o sangue do cordeiro nos umbrais, foram tomados para Deus, eu creio, né? As crianças foram tomadas para Deus, os primogênitos. Então, fez sair o seu povo com prata e ouro. Ele fez sair da escravidão o povo, não pobrezinho, mas com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Olha só, não havia um só doente. Olha como é que é. Às vezes a gente aceita a invalidez, né? Eu tô encostado, eu tenho problema aqui, tenho problema na coluna, tenho não sei o que. A gente aceita isso. Mas a palavra fala que de todo o povo que estavam lá, eram 2 milhões de pessoas, gente. Eram 2 milhões de pessoas, contando as mulheres. Lá tem um número sobre os homens, mas os homens tinham família. Então tem as mulheres, tem as crianças. Então eram 2 milhões de pessoas. Não havia um só inválido.
Já pensou? Já pensou uma cidade de 2 milhões? Tipo, Belo Horizonte não tem nenhum inválido. Ninguém era inválido, não conseguia trabalhar. Glória a Deus. Que venha o teu reino sobre nós. Versículo 38. Alegrou-se o Egito quando eles saíram, portanto lhe tinham infundido terror. O inimigo estava com medo deles, né? Nessa hora aí o inimigo estava com medo deles, né? Porque a demonstração de poder de Deus, né, faz com que o inimigo recue mesmo, né? Glória a Deus por isso. Versículo 39. Ele estendeu uma nuvem que lhe servisse de toldo e um fogo para alumiar de noite. Olha só, Deus fez uma coluna de nuvem que se movimentava, mostrava o caminho, mas não só mostrava o caminho, também servia de sombra, também impedia que o sol os ferisse, né, os queimasse. Eles estavam caminhando no exército, já pensou? No exército. Estavam caminhando no deserto. Então, a nuvem protegia eles do sol, do calor do sol, né? Da força do sol. E de noite se tornava uma coluna de fogo para iluminar a noite. Glória a Deus, era assim, né? Deus até hoje quer nos guiar e de noite quer nos trazer luz, entendimento. Amém? Deus quer nos proteger. Esse versículo fala sobre proteção, sobre guiar e sobre trazer entendimento em meio à escuridão. Glória a Deus. Nós declaramos que até hoje o Senhor tem uma nuvem de glória que nos serve de toldo, de proteção, e um fogo que ilumina a nossa noite, que nos esclarece, nos dá entendimento em meio à escuridão. Glória a Deus. Versículo 40. Pediram e ele fez vir codornizes. Eles pediram por carne e Deus mandou codornizes. E os saciou com pão do céu, com maná. Eles comiam maná, que inclusive curava qualquer enfermidade. Fendeu a rocha, onde não tinha água, né? E dela brotaram águas que correram qual torrente no deserto. Lugar de sequidão, Deus fende a rocha e faz correr água. Não tem essa para Deus, não. Não tem lugar, daqui não dá para sair nada. Dá sim, com o Senhor dá sim. Versículo 42. Porque estava lembrado da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. Por que Deus fez tudo isso? Porque Deus é fiel em guardar aliança. Deus é fiel em guardar aliança. Lembra que nós falamos de Abraão? Lembra que Deus fez uma aliança com ele? Lembra que Deus fez o arco-íris como demonstração de aliança? Então Deus é fiel para manter, para guardar as alianças, né? Deus é fiel, porque estava lembrado da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. Versículo 43. E conduziu com alegria o seu povo e com jubiloso canto os seus escolhidos. Deus é um Deus de alegria. Deus não é um Deus fechado, carrancudo, não. Deus é um Deus de alegria. Conduziu com alegria o seu povo e com jubiloso, mais que alegria, né? Um canto muito alegre, os seus escolhidos. Você é escolhido. Eu e vocês somos escolhidos do Senhor. Glória a Deus. Ele nos conduz com alegria e com jubiloso canto. Assim que tem que ser. 44. Deu-lhes as terras das nações
e eles se apossaram do trabalho dos povos. Olha só, a palavra fala que onde a gente colocar a planta dos nossos pés será dado para nós. E às vezes a gente não quer, avançar. A gente não quer avançar, a gente recua. Mas a palavra diz que ele nos deu as terras das nações, onde colocar a planta dos nossos pés nos será dado. Então avance, dê um passo à frente, coloque a planta dos seus pés segundo a direção do Senhor e lhe será dado. Amém? Em nome de Jesus, eu declaro isso para nós. Versículo 45. Para que lhes guardassem os preceitos. Porque ele deu-lhe as terras e nações, e eles se apossaram do trabalho dos povos. Para quê? Para que eles sejam ricos e tal, e digam que eles têm terras? Não. Para que eles guardassem os preceitos e lhes observassem as leis. Aleluia. Então é isso. Avance. Coloque os seus pés naquilo que o Senhor tem te guiado para fazer. E Ele vai te dar essa terra. E não é por nada, é para que você leve e guarde os preceitos do Senhor nessa terra que o Senhor te colocou. Isso pode ser uma terra fixa, mas pode ser também um campo de atuação profissional, Avance, o Senhor te deu essa terra, essa profissão, para que você guarde os preceitos dele, onde quer que você esteja, onde quer que o Senhor tenha te direcionado, para que você leve, se é, por exemplo, sua área de atuação, entretenimento, leve os preceitos do Senhor para onde o Senhor, para essa terra que o Senhor te deu. Se é a sua área finanças, leve os preceitos do Senhor para essa terra de finanças. Se é a terra de empreendedorismo, leve os preceitos do Senhor para essa terra. Se é a terra de você ensinar pessoas, dar aula a pessoas, ser professor, ser mestre de pessoas, leve os preceitos do Senhor para essa terra. Se é a área de você, a área de ciências biológicas e tal, a área médica, leve os preceitos do Senhor para essa área. Qualquer área que você venha atuar, que o Senhor te dirige, você coloque a planta dos seus pés, o Senhor te dá ela para que você guarde os seus preceitos, ensine e caminhe segundo os seus preceitos nessa área que às vezes as pessoas que estão caminhando lá não conhecem, mas você conhece. Por isso que o Senhor vai te dar essa terra. Amém? Glória a Deus, irmãos. Vamos orar então. Aleluia. Senhor Deus, obrigado por tua palavra, Pai. Nós queremos, Papai, avançar e pisar e colocar a planta dos nossos pés aonde o Senhor nos direcionar, Papai. Que nós venhamos a ter ousadia para isso e que nós venhamos a guardar os seus preceitos, Papai, onde quer que o Senhor tenha nos colocado. Que nós venhamos levar os teus preceitos mesmo a lugares e a situações que não te conhecem ainda. É por isso que nós estamos lá. É por isso que o Senhor nos coloca. É por isso que o Senhor nos exalta. É por isso que José foi exaltado. É por isso que o Senhor nos faz avançar. É por isso que o Senhor disse a Abraão, sai da tua tenda e vai para o lugar que eu te coloquei. Para que ele levasse do teu amor, levasse dos teus preceitos, Papai. Em o nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Em o nome de Jesus. Tenha um bom dia na presença do Senhor. E o lugar que o Senhor determinou colocar, te direcionar para avançar, avance, que a terra já foi dada para mim e para você. Amém? Um forte abraço. Que Deus abençoe.